rapaziada, tudo bem? É dia de mais uma entrevista aqui no nosso canal de jornalismo. É um prazer receber esse cara aqui. Pô, Berton. Fazia tempo que a gente estava tentando marcar, tentando né? alinhar você num clube, eu no outro, a gente não conseguia se encontrar, mas hoje deu certo. Hoje deu certo. É muito legal, eu há tempo tentando fazer essa entrevista com o Edu, porque o Edu é um cara que ele trabalhou muito tempo no rádio, a gente vai falar disso, migrou para a televisão. E a gente vai falar muito sobre essa transição, Edu, que eu acho muito legal. Vamos começar primeiro no rádio. Primeiro assim, quanto tempo de jornalismo, conta um pouquinho a tua história, como é que você começou aí no rádio? O Edu, só assim apresentando, ele tá aqui com a camisa da ESPN, hoje ele é repórter da ESPN, mas foi muito tempo de rádio e você começou no rádio, né? Comecei, Berton, lá atrás mesmo, 86, eu tinha acabado de sair da faculdade, do colegial, e tinha uma rádio, tem ainda uma rádio que existe em São Paulo, a Brasil 2000 FM, que só está hoje, se não me engano, na internet, não está mais com a frequência 107.3, e ela pertencia a Anhembi Morumbi, a faculdade que eu fiz. E aí o que aconteceu? Eu troquei a minha bolsa de estudos para trabalhar na rádio. Eu atendia o telefone e separava na época os discos de madrugada para pagar minha faculdade. Fazia faculdade à noite, ia para a rádio, ficava madrugada e depois voltava. E lá na Brasil 2000 foi como se fosse uma segunda faculdade, porque a prática mesmo não foi na faculdade, a prática foi dentro da rádio. Porque eu aprendi a operar a mesa de som, depois eu comecei a ser operador da madrugada e comecei a entrar escondido no ar dando a hora certa. Depois eu comecei a ler alguns boletins de madrugada. Depois eu comecei a anunciar a primeira música do bloco. E daqui a pouco, sem a direção saber, eu estava apresentando um programa de madrugada como operador. E aí um dia faltou, saiu um locutor, iam contratar outro, e o produtor da madrugada que ouvia essas barbaridades que eu fazia, falou para a direção: não precisa contratar, põe o Edu. Ah, mas o Edu é só operador. Não, ele faz quase 6 meses que está apresentando o programa e ninguém sabe. E aí foi onde começou. Ali eu fiz 3 anos de FM. Então assim, você era um moleque, quantos anos? 16 para 17 Tinha anos. recém saído do colegial. É. Quer dizer, eu não conhecia ninguém, assim, do meio. Você foi lá e meteu a cara. O meu melhor amigo, o Rubinho Viana, que foi diretor até da Brasil 2000 depois, a gente fez colegial comigo, ele é sobrinho do ex-dono da Brasil 2000. Aí você foi lá na cara dura. Na cara dura, falei: ó, preciso fazer faculdade, não tenho grana. Será que seu tio não me arruma uma bolsa de rádio e TV? Que era um curso ainda experimental. O primeiro ano o MEC não tinha... Era a primeira turma de rádio e TV da Anhembi Morumbi. O MEC não tinha reconhecido ainda como curso. Depois reconheceu no decorrer dos 4 anos. E eu falei: eu não tenho dinheiro, mas posso trocar, posso trabalhar, tudo mais. Tu vê, assim, Edu, eu passo muito isso pra rapaziada hoje em dia, que fica assim esperando uma oportunidade, dizendo assim: ah, não sei quem não me contrata, o mercado é fechado pra mim. E eu falo assim: cara, procura, sim, bate na porta, vai atrás, mete a cara. E outra, que nem você falou que foi muito importante, a prática você teve na rádio. Na rádio. A faculdade foi a parte burocrática da coisa. Você tem que ter o curso, tem que ter o DRT, tem que ter tudo. Você até faz lá estúdio, apresenta, mas assim, quando eu cheguei para a parte de estúdio na faculdade, eu já estava... Anos luz à frente. Porque eu tinha feito na rádio. Claro. E aí eu terminei, fiquei na Brasil 2000 4 anos. Fiz futebol na Brasil 2000. Olha. A gente conseguiu cavar um espaço na final de 88. O gol do Neto de bicicleta, Guarani e Corinthians. A gente conseguiu uma linha e colocamos no Brinco de Ouro e no Morumbi para dar flash no meio da programação musical, porque a vontade era imensa de fazer futebol sempre. E aí eu tive que ir para Itu, depois de 89, eu tive que ir para Itu, para uma rádio FM também. Eu conheci o diretor da rádio, ele me convidou para apresentar a música, mas me disse: tem uma equipe de esportes aqui que transmite o Ituano. E eu sou um dos repórteres, mas eu tô com meu filho para nascer. Quando ele nascer, eu não vou poder mais acompanhar. Quer vir fazer FM e depois eu te encaixo na equipe? Agora. Aconteceu. Fui morar em Itu, morei 2 anos, passei por dificuldades que todos nós... Primeira dificuldade da saudade da minha família. Eu, graças a Deus, sempre tive uma condição, minha família tem uma condição boa, me deu conforto. E eu fui morar lá numa república com teto sem proteção, comendo mal pra caramba, mas assim, tudo pelo objetivo, né? E lá, cara, também sim, ganhei uma experiência, porque lá não tem operador, lá não tem produção, não tem nada. Você faz tudo, você produz, você reporta, você puxa cabo, depois que acaba o jogo, você enrola cabo. E eu peguei um know-how de saber me virar em situações, foi lá, fazendo 2 anos o Ituano. Graças a Deus eu fiz em 89 o acesso do Ituano, ganhou da Ponte Preta final, subiu, foi campeão da Série 2. Fiz a primeira divisão com o Ituano em 90. Então isso me deu também, quando eu cheguei pro rádio de São Paulo, eu não era um cara que não sabia, eu sabia até ligar. Se precisasse me mandar sozinho pro campo, eu fazia. E aí, Edu, você vê um outro ponto que muita gente fala pra mim assim, ó: ah, Gustavo, mas eu moro aqui no interior e eu aqui não vou conseguir me destacar.
porque aqui a minha cidade ela não tem um time, eu não sou de um grande centro e tal. Pô, Itu, cara, não é um grande centro, não. Nem de jornalismo e nem de futebol. E o Ituano subindo ainda, a gente fazia Série A2, pegava umas roubadas aí pelo interior, entendeu? Quer dizer, dá pra se destacar mesmo estando no interior? Eu acho assim. Dá pra aprender pelo menos. O aprendizado, ele tá em qualquer momento. Eu aprendo até hoje na ESPN, que é uma emissora de ponta no mundo, mas eu tenho que, todo dia eu aprendo alguma coisa. Mas, lógico, você pega ali no interior, não é que a cobrança seja menor, mas a oportunidade de você errar é maior, porque não vai ter ninguém te enchendo. Ótimo. Você tem uma cobrança, lógico que você tem uma cobrança sua e de quem está te pagando, mas você pode errar. E aí, o erro leva ao acerto. Então, claro. Lá nesse tempo de Itu, e depois até quando eu trabalhei em Osasco, e aí eu até saí um pouquinho, fiquei no esporte, fui fazer política, fui fazer polícia, fui fazer outras pautas antes de ir para Bandeirantes. Tudo é uma soma de aprendizados. Eu fiz rebelião, fiquei preso dentro do cadeião de Osasco. E assim, você teve medo? Lógico que eu tive, mas eu tive mais vontade do que medo. Claro. De aprender, de fazer uma coisa diferente. Então, assim, quem está no interior, hoje mudou muita coisa. Pro bem e pro mal. Pro bem, porque você tem uma série de webs rádios que podem te dar oportunidade, webs TVs que podem dar uma primeira oportunidade. Perfeito. Pro mal, porque talvez hoje o pessoal que está aqui em São Paulo não ouça tanto o interior como ouvia antes. Mas enfim, é se adaptar às dificuldades do momento e tentar superar. E tentar superar e aprender como você está falando, porque assim, tudo vai te dar uma prática que depois pode ser usado lá na frente. Aí você veio para o Rádio de São Paulo, você trabalhou na Rádio Bandeirantes. Trabalhei 14 anos na Rádio Bandeirantes, também foi um negócio assim, porque eu sempre tinha falado para públicos muito pequenos, né? Rádio do interior, rádio de Osasco, e aí você chega numa Bandeirantes... Eu entrei na Bandeirantes final de 93 para 94. Fui cobrir férias de um repórter, o Capriotti me indicou, falou, temos só um mês aqui para você cobrir férias. Quer? Falei, pô, vou aprender alguma coisa em um mês aí e vou trazer de volta para a Rádio de Osasco alguma coisa que possa me ajudar. E aí, nesse período de férias, éramos 5 cobrindo férias, eu e o Quesada ficamos. No final desse período, o Sérgio Cunha, que era nosso chefe, chamou e falou assim, olha, eu tenho um salário aqui X. Vou deixar vocês dois aqui na sala, vocês resolvam como vocês querem fazer. Vocês podem dividir o salário ou podem se matar ou que sair vivo eu dou o salário inteiro. Foi essa a mesma conversa. E aí eu olhei pro Quesada e falei, a metade desse X que ele está oferecendo é 3 vezes mais que eu ganho em Osasco. E o Quesada falou para mim, eu não ganho nada em Guarulhos, então qualquer coisa para mim, tá bom, vamos dividir, vamos. A gente dividiu e a gente entrou junto em janeiro de 95. Olha a oportunidade. De 94 né? Na Bandeirantes. Olha como assim, a oportunidade ela surge, você tem que agarrar a oportunidade, né? Não deixar a oportunidade passar. E você teve uma oportunidade de ir para Itu, foi e aprendeu. Tem oportunidade em Guarulhos ou Osasco? Osasco. Osasco foi... e todo esse aprendizado te levou até uma rádio grande como a Rádio Bandeirantes. Ainda não era o emprego ideal, o salário ideal, mas já era muito mais do que você ganhava e o aprendizado foi muito grande aí. Sim, era um canhão. Né? A Rádio Bandeirantes era um canhão. Você falava, que até na época eu lembro que tinha um Bultzmann, se você falasse com uma besteira, o ouvinte ligar. E assim, eu entrei na Bandeirantes como último repórter, né? E para mim fazer jogo do Juventus era uma alegria imensa, porque tinha um repórter em cada clube e eu, como novato, ficava com as sobras, né? Então, quando eu fui escalado primeiro jogo do Juventus na Javari, Juventus e Guarani, eu fiquei super contente. Primeira vez que eu fiz um posto pro Fiore Giliotti, estava em Rio Preto, América e São Paulo, meu pai ouviu o Fiore Giliotti a vida toda. Pô, a hora que o Fiore me chamou lá para dar informações de São Paulo e América, pô, eu chorei no campo, porque veio toda uma vida com meu pai, uma satisfação, enfim. E eu assim, e uma coisa que é importante, eu cheguei na Rádio Bandeirantes achando que eu era o máximo, porque nas rádios que eu trabalhei antes, eu estava um pouco acima dos demais, porque eu estudava, eu acompanhava. Aí a hora que eu fui trabalhar com os caras, que já eram putas, eu percebi o quanto eu era fraco perto desses caras, o quanto eu precisava aprender, porque eu entrava com vergonha numa roda de discussão, eu entrava com vergonha numa discussão no ar, porque eu achava que eu sabia muito e não sabia nada perto deles. E aí como é que faz, Edu? Aí você aprende, você estuda, você observa, você vê companheiros, você vê profissionais de outras emissoras. Eu estou aqui há 22 anos em São Paulo, eu vinha gravar aqui o Tele Santana de técnico. O que eu fazia, a gente tinha um tempo mais livre de ficar aqui no CT, não precisava sair num determinado horário, eu esperava todos os repórteres gravarem seus boletins. Quando não ficava ninguém, só ficava eu que eu gravava meus boletins para Bandeirantes. Por 2 motivos, vergonha de gravar na frente dos outros e observar o que os outros estavam gravando. Não era nem só a notícia, também a notícia, mas o jeito, a forma como eles gravavam, para depois eu tentar fazer algo parecido. Então eu passei aqui quase um ano esperando todo mundo acabar de gravar, tinha um orelhão aqui na sala de imprensa. Eu tinha isso também, sabe que eu fazia muito isso. Quando eu comecei na televisão, a gente também fica meio receoso. Será que eu vou falar alguma bobagem? O que será que o fulano vai olhar? Né? E aí, o que eu fazia? Quando eu pegava e ia para um outro lado do campo, sozinho, gravava lá isolado. E eu sempre digo assim, vergonha, timidez, acontece o que está começando. Algumas pessoas são mais tímidas do que as outras, algumas pessoas sentem mais a timidez do que as outras.
E aí como é que eu acho que a gente pode driblar a timidez? E aí depois eu quero ouvir de você, mas eu falo muito isso pra rapaziada. Se você se informar, se você estiver bem seguro daquilo que você está falando, e quanto mais seguro você tiver daquilo que você vai passar, menos vergonha você vai ter, porque assim, eu estou fazendo do jeito certo. Então assim, informação acima de tudo, autoconfiança no sentido de assim, eu sei que eu vou passar da maneira correta e as técnicas corretas para passar aquela informação. Eu acho que tem um jeito de você driblar aí a timidez e conseguir passar do jeito certo. Agora eu quero ouvir de você, como é que você driblava essa timidez? Então, depois eu aprendi com o tempo, Berton, e acho que é a grande lição, que quem está gravando do seu lado, quem está do seu lado, não está prestando atenção em você, está prestando atenção no trabalho dele. Eu aprendi com isso, que eu falei, pô, mas por que eu tô com vergonha? O cara não tá nem aí se eu errei, ou se eu acertei, ou se eu gravei errado, ou gravei certo, enfim, Pelo contrário, a gente até dá um toque, às vezes, você falou tal coisa. Isso. Então, aí isso é uma forma, você tem que seguir, o cara que tá do teu lado, ele não tá ali pra te policiar, ele tá ali no máximo pra te ajudar, ou pra não ser indiferente a você. Então você tem que soltar. Segundo, você falou tudo, estudo, autoconfiança, saber o que está falando, porque a gente vai errar nesse podcast, vai errar num vivo, vai errar numa gravação, vai voltar 50, tem dia que você não está bem, tem dia que você acorda mal, que você dorme mal, que você vai fazer um boletim de 30 segundos, você faz 40 vezes o boletim, teu câmera quer bater em você, fala assim, pô, mas você não consegue acertar o sol na cabeça. E tem dia que você tem um boletim de 3 minutos, você faz em 3 minutos, você faz de uma vez só. Aí é o dia a dia, não tem como. O que você tem que saber é sair de erros. E acho que a maior forma de você sair de um erro no ao vivo é ser natural. Assumir o erro. Se precisar, não precisa se autocorrigir. Mas se for necessário, se autocorrige. Olha, eu falei isso aqui, não é isso. E pega dali e vai em frente. Ou se der para passar o erro batido, continua o boletim, deixa quieto, deixa rolar. Porque se você usar aquele erro para ficar te martelando no decorrer da sua participação ao vivo, você vai errar mais uma vez, mais duas, mais três. Você está pensando naquele primeiro erro. Então, passa batido. Se der para gravar de novo, se não for ao vivo, você grava de novo. Se for ao vivo, passa por cima, se corrige e vai embora, porque quem está do outro lado entende. Pode até ter um ou outro que não entenda, mas a maioria das pessoas vai entender que você errou como qualquer pessoa erra em qualquer momento da vida. Deixa eu aproveitar que você tem uma larga experiência no rádio. Eu trabalhei 8 anos no rádio em Porto Alegre. Fui repórter, fui produtor, fui narrador. E para mim foi um veículo apaixonante. Eu acredito que você que passou tanto tempo no rádio, por que o rádio tem essa... E por que o rádio é essa escola que é? Então, Berton, primeiro assim, rádio, quem gosta de rádio é um negócio assim, é uma cachaça do dia a dia. Eu uso esse termo. O sangue, o cara que está contaminado com sangue de rádio, ele tem esse sangue sempre na veia, né? Então vamos imaginar assim, eu peguei uma TV que já era o momento da TV fazendo rádio. Hoje as TVs a cabos e as TVs abertas também, elas fazem muito o que o rádio fazia antigamente. Então a minha dificuldade na transição foi uma dificuldade mais de velocidade, de palavras, de tentar não falar o que a imagem já está mostrando, porque no rádio você detalha muito, porque você não tem imagem. Na TV, como você tem imagem, você tem que detalhar menos. E eu tive muita dificuldade no começo com isso. Falava rápido, dava aquela entonação final, de rádio, assim que a última sílaba sai. E isso os câmeras da ESPN, os produtores, meus chefes foram corrigindo. E o primeiro ano assim foi bem difícil essa transição, porque eu não era um cara que saía para ser lapidado. Eu vinha de uma lapidação enorme de rádio, de um tempo enorme de rádio, para começar do zero na TV. Eu tinha tido experiências na TV assim, Canal 21... Claro, participações... TV Cultura, comentei um torneio de Toulon uma vez com o Zaidan, Canal 21 apresentei alguns programas, fiz reportagens, mas assim, muito mambembe, muito experimental, nada muito de cobrança. Quando você vem para uma ESPN, você passa a ser cobrado pelo tamanho que a ESPN pela representatividade. Então, eu tive essa dificuldade inicial. Meu primeiro ano, assim, eu posso dizer para você e para todos, eu pensei em desistir várias vezes. Pensei em sair da ESPN e procurar um emprego em outras rádios, que era o meu meio de comunicação. Ainda bem que eu consegui superar, ainda bem que eu tive ajuda de muita gente e hoje eu consigo, se não ser... Talvez isso no já mesmo... Com quantos anos de profissão? Deixa eu ver, eu tô com 50, vou fazer 51, eu tô há 6 na ESPN, tava com 45, eu comecei com 18, lá com 20 lá de profissão. Só que os meios são muito diferentes. Por mais que hoje a televisão, como eu disse para você, e você faz isso também, ela espelhe um pouco do que era o rádio antigamente, a imagem, a postura, dormir bem, tentar chegar da melhor maneira possível, porque o teu visual fala muito, a tua informação é o mais importante. Eu acho que o teu conteúdo é sempre o mais importante. Mas você não pode chegar aqui com o cabelo despenteado, então você tem que estar com a barba mais ou menos bem feita. A minha não está muito, porque eu não tenho nem barba direito, mas enfim, você tem que se preocupar com outros fatores. Eu saí do zero mesmo. Eu posso falar para vocês que com 45 anos eu saí do zero de TV
para aprender. Hoje eu sou um aprendiz ainda de TV, eu ainda tô... Não, mas eu trago know-how de informação, know-how de rádio, e hoje o rádio ajuda muito os ao vivo, hoje que a TV paga, pede muito... a TV fechada pede muito o vivo, factual, e isso eu trago um know-how de rádio que me ajuda muito. Isso é uma coisa que eu converso muito também, porque assim, o que o rádio tinha antes, que a gente falava, essa agilidade do rádio. Sim. Porque o rádio, qualquer momento, você entrava ao vivo. Depois, qualquer orelhão que você tivesse na rua... Qualquer orelhão, depois o celular facilitou mais, né? Então você pegava o celular e entrava ao vivo. Hoje a TV tem alguns aparelhos que você entra ao vivo de qualquer lugar, literalmente. Sim. Né? Então, assim, eu acho que isso deu uma agilidade maior para a TV e acontece o que você está falando, de trazer um pouco, isso que era feito do rádio, essa agilidade de ter um vivo a qualquer hora, em qualquer lugar, também na TV. Sim. Né? E aí a TV começou a caminhar nesse sentido também. Por exemplo, para mim, o que foi muito difícil também no começo, eu vinha de 100 transmissões por ano na rádio, uma média, 100 jogos que eu fazia. Porque o rádio você tem o pré, a transmissão e o pós. Então você vai ficar 6, 7 horas, numa rádio como a Bandeirantes, por exemplo, você ficava 6, 7 horas no ar seguidamente. Você não estava 7 horas seguidas, mas você estava ali 7 horas à disposição para entrar ao vivo. Então você ocupava o tempo do jogo, era um tempo que você estava trabalhando demais. Na TV, quando ela não tem direito de transmissão, você faz muito pré e muito pós. E você meio que descansa durante o evento. E eu senti muito esse descanso. Eu falei assim, mas não é possível, eu só vou trabalhar... Dá 2, 3 entradas antes, 2, 3 depois, mas é a hora do jogo. Não vou... E foi também, tive que trabalhar com a minha cabeça há muito tempo para aceitar essa condição de que na hora do jogo, lógico, eu estou vendo o jogo, estou prestando atenção, mas não estou trabalhando com a voz e com a câmera quando não é transmissão. Às vezes eu falo assim, porra, a TV me mandou aqui uma viagem super cara e eu vou dar 3 entradas só, parece que eu estou enganando a TV, mas não é o que exige a TV, não é o que a gente quer. E, enfim, tem essa diferença muito grande, a linguagem é diferente, a postura é diferente, mas não deixa de... O cara que está em rádio hoje, pensa estar numa TV como eu estou, como o Berton está, a transição ela consegue ser bem feita porque você traz toda a sua... O cara que faz rádio, dificilmente ele não faz alguma coisa na TV. E outra coisa que você tocou que eu acho importante, você foi narrador, produtor, o rádio te proporciona trabalhar como as rádios cada vez estão com menos pessoas trabalhando, na minha época já havia uma diminuição do que era antes, você consegue transitar e aprender em todos os sentidos. Eu sou repórter, a minha essência é repórter, mas eu comentei, eu fiz produção, Como isso é importante, né? Você traz tudo. Pra gente progredir na profissão. Eu acho assim, eu chamo hoje que o jornalismo hoje exige que o cara seja um profissional 360. Sim. Porque o que eu quero dizer com isso? Até o profissional hoje que é de escrita, vamos colocar assim, de internet escrita, hoje com a tecnologia, eles param uma câmera no treino, a gente vê o pessoal do Globoesporte.com fazendo isso, e eles têm que entrar ao vivo narrando aquele treino que está acontecendo. Então, se o cara é de escrita, mas ele tem que entrar ao vivo. Tem que desenvolver a fala. Então, às vezes tem um texto maravilhoso, mas tem a dificuldade de expor esse texto, ele tem que aprender. Então, como é importante hoje a gente transitar não só dentro, como você falou, assim, da profissão como narrador, como comentarista, como repórter, mas também transitar em outras mídias, né? O cara, você era do rádio, você hoje está na TV, você tem que se adaptar à TV, não sabe se futuramente você tem que colocar alguma matéria. Já colocou matéria no site? Que manda foto, manda matéria, manda vídeo pro como site. É que funciona isso? É multimídia, né? É isso assim, eu sei que você dá muita aula e é isso que eu acho que é o mais importante. É lógico que todos nós temos uma... Lá dentro, no nosso... Pô, quero ser só isso. Eu quero ser só o Galvão Bueno. Quero só narrar o jogo da seleção e Fórmula 1 e os jogos principais. É difícil. 1, 2 vão chegar a esse ponto. O importante é você estar pronto. Eu, com a minha idade, quem é mais jovem, quem está começando, está pronto para transitar em todos os locais. Então, hoje, um repórter vem para o treino, por exemplo, hoje, vamos dar um exemplo, a gente pode falar factualmente, né? Hoje, o site da ESPN pediu foto do Pato com o visual novo. Tive que fazer foto. Fui, parei o Pato, falei, faz uma pose aí para mim. Pediu vídeo do Anthony treinando lá. O meu câmera fez vídeos e tudo. Eu gravei 2 boletins para um programa, um teaser para outro programa. Entrei 3 vezes ao vivo. Se eles me pedissem um texto, eu não faço texto fechado. Eu não sou o texto que eu mando para a TV, que vai para o site. Ele não é um texto fechado. Depois vem um jornalista do site e dá um ajuste, porque tem a linguagem também. A linguagem do site, as linhas do site, quantos parágrafos e tudo mais, e assim, aqui fazendo treino não dá tempo. Então você manda um basicão e assina junto com o jornalista que está na redação. Mas enfim, você não vem aqui no CT só para gravar uma entrevista, só para fazer você vem para ser multimídia. Então assim, todos vocês que querem
E é muito bom querer isso, porque assim, eu não me arrependo em nenhum momento da carreira que eu segui. Eu tô super... Se eu parar hoje aqui, se essa entrevista for a minha última, eu saio realizado na minha profissão. Fiz várias coisas legais, fiz Copa do Mundo, fiz várias finais, trabalhei num clube como São Paulo de Ponta por 22 anos. Pô, trabalhei em emissoras legais, emissoras bacanas. Então, eu paro satisfeito. Você que quer isso, tem que correr atrás. Vale muito a pena. Só esqueça o negócio. Você não vai ficar muito rico, não vai ter um final de... Você vai ter que arrumar um trampinho no final de vida para bancar. E também é relativo, mas assim, como você falou, tem gente que chega lá, a gente conhece e também o pessoal me pergunta assim, né, Edu, o salário de jornalismo é bom? Aí você tem que ver o seguinte, o que é bom e o que não é bom. Para muitas pessoas, 5 mil reais é pouco. Para muitas pessoas, 5 mil reais é muito dinheiro. Para algumas pessoas, 15 mil reais é pouco dinheiro. Mas para algumas pessoas, 15 mil reais é muito dinheiro. É isso. E a gente conhece pessoas que ganham 5 mil reais e eu conheço pessoas que ganham 150 e 200 mil. É isso. São poucos. Mas toda profissão também tem a sua margem, né? Você vai transitar nesse meio. E é interessante quando você falou assim sobre até o Galvão Bueno. Até o Galvão Bueno hoje ele é narrador, mas ele é apresentador também. E ele é um cara que mesmo como narrador, ele entende todos os esportes. Então não é um cara que assim fica acomodado num local só e eu só faço isso. É um cara também que sempre... E se a gente for ver muito do Galvão, estamos pegando aqui o Galvão porque é um cara, né, é um cara que atingiu o objetivo, talvez o ápice, né? Como ele se reciclou na linguagem dele. Sim. A linguagem do Galvão hoje, 2020, não é a mesma que ele tinha lá em 83, quando ele começou a narrar futebol. Né? Como a nossa também não é mais a mesma que a gente tinha de 10 anos. Exatamente. Como a gente tem que se adaptar até na linguagem em relação a isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você se prepara para um jogo, por exemplo? Você vai fazer um jogo do São Paulo, que é um clube que você cobre há tanto tempo. Claro, você já vem, você já sabe tudo do São Paulo, você está aqui o dia todo, mas digamos se você fosse partir do nada para um jogo do São Paulo, como é que seria a sua preparação? Bem, estando aqui no treino, eu procuraria, como eu faço sempre, eu faço meio que um resumo do dia da semana, ou num papel ou no celular, para ir lembrando o que aconteceu. Isso até me dá, no final do dia, eu chego em casa, estou mais tranquilo, vou lá, o que aconteceu hoje no CT? O Antony treinou a parte, o Pato mudou o visual, eu ponho isso numa pasta no meu celular, porque isso me ajuda no final de semana no jogo, a colocar no tempo certo como as coisas aconteceram, e me ajuda até na pauta do dia seguinte não repetir coisas que eu já falei, que podem ser novidades, mas às vezes já foram faladas. Legal. Então essa é uma preparação, está sempre com tudo agendadinho. Por um jogo em si, eu vou imaginar, eu sempre vou para o jogo da mesma forma, seja transmissão ou não. Eu vou com o máximo de informação possível. Primeiro que a gente não faz só o São Paulo, quando é um São Paulo e um time menor, um time que não tem um segundo repórter, não vou nem falar um time menor, um time que não tem um segundo repórter, você tem que se preocupar também com outro time. A ESPN é um canal de alcance nacional, então eu não posso ficar egoístamente só falando do São Paulo e não falar, por exemplo, no Paulistão do Botafogo de Ribeirão Preto ou no Campeonato Brasileiro do Bahia, do Sport, tem que ter informação. Então eu procuro falar com os meus amigos jornalistas que a gente fez por essa vida toda de viagens nessas praças e ainda ler alguma coisa, saber, pelo menos para assim não ser pego de surpresa com nenhuma pergunta que possa me deixar numa situação difícil de não saber responder. Obviamente, já aconteceu. Outro dia mesmo eu estava fazendo uma entrada ao vivo e me perguntaram o banco do São Paulo e eu tinha um time de cabeça, mas não tinha exatamente os outros 11 que ficaram no banco. Eu pedi um minuto, falei, no próximo eu volto com o banco. Faz parte, não tinha, eu sabia esporadicamente. Para não dar esporádico, eu falei, eu não tenho, eu volto no próximo. Mas a preparação é essa, tá bem anotado. E outra coisa, eu trabalho sempre com apoio. Eu sempre tenho, por mais que o papel às vezes não tenha nem nada escrito, mas eu procuro colocar tópicos, porque às vezes você está no ar, o cara te pergunta, uma olhadinha para baixo você já consegue, num tópico, desenvolver uma informação por 30 segundos, 40 segundos, até um minuto se for necessário, e responder o cara do estúdio, o apresentador, o comentarista. Não adianta ir de cara limpa para o jogo. Você pode até fazer uma vez dar certo, uma segunda dar certo, a terceira na sorte dar certo, mas uma hora vai cair. Então é sempre bom, se você não tem uma segurança, e eu não tenho essa segurança, você ter tópicos, informações, anotações. Tenha mais do que você acha que vai usar, nunca menos do que você vai usar. E se for para uma transmissão de rádio, então... Nossa, aí eu vou falar para você, assim, eu tenho todos os meus cadernos guardados, eu perdi um ou dois só nesses 20 e poucos anos de rádio que eu fiz, tenho todos guardados lá em casa, num armário lá, né? E assim, a quantidade de cadernos de informações que tem nesses cadernos, aí pro rádio, como eu disse, 6, 7 horas, eu não podia, tentava não repetir informação. Então, assim, aí era uma pesquisa mesmo. Só que hoje, tá fácil, internet. Vou contar rapidinho para vocês. Quando eu estava em Itu, trabalhando na Rádio Itu, por exemplo, eu ia para um jogo em Piracicaba. Não tinha internet. Qual era? Chegava em Piracicaba, comprava o jornal local,
E aí você pegava as informações, que eram quase sempre frias, porque os jornais também fechavam 2 dias antes do jogo, tudo mais. Você já tinha uma base. Aí você ia pro campo, conversava com o repórter, passava tudo que eu tinha do Ituano para ele passava tudo que ele tinha do 15, e aí a gente fazia o jogo. Mas era ali, faltando meia hora para começar o jogo, 15 minutos. Hoje não, você pega, abre o celular na sua casa um dia antes, dedica aí meia horinha, 40 minutos, você escreve um livro sobre o jogo e vai pro jogo. Mas naquela época, Bertão, era dureza. Eu fui fazer jogo de segunda divisão, aí Saltense e Caieiras, que não tinha, sabia nem o estádio de Caieiras, e não tinha uma informação, não tinha assessoria de imprensa, não tinha nada. Você chegava lá e perguntava para um repórter, para um funcionário do clube, qualquer coisa. Muito louco isso aí. Você é um grande, falando em perguntar e tal, você é um grande entrevistador também, assim, de reportagem, principalmente pós-jogo, né? Você vai muito bem em perguntas e tal. Eu sempre falo que não tem como a gente fazer uma boa entrevista sem estar muito bem informado. A informação é sempre a base de tudo da nossa profissão. O que mais que precisa para fazer uma boa pergunta, para tirar uma boa resposta? Eu acho assim, se é uma coletiva, o mais importante é você sempre estar atento às respostas anteriores. Normalmente elas dão uma deixa, que às vezes você não está pensando numa pergunta X, está com outra pergunta, mas aí a pergunta anterior do teu colega deu uma resposta que ficou faltando alguma coisa, que te deu a chance de fazer uma pergunta diferente. Ampliar aquele assunto. E isso eu acho que é fundamental, você tem que estar prestando atenção. Eu sei que é duro, às vezes tem o produtor falando na sua orelha, às vezes tem um colega te empurrando para você ir mais para frente, o câmera reclamando, você está com a cabeça na frente, mas tenta prestar o máximo de atenção nas respostas. Segunda coisa, nunca tenha só uma pergunta engatilhada, porque se tiver uma só, das duas, o cara antes fez... O Berton faz antes. Fez antes, os caras inteligentes fazem antes, aí você fica só com aquela, assim, aí dá um desespero, que tá chegando a sua vez de perguntar. E outra coisa, o cara pode responder muito seco também, tipo, não concordo, é isso, e você fica, então você já tem uma segunda engatilhada para não passar. Então sempre tenha 1, 2, 3 até perguntas prontas na sua cabeça. Aconteceu comigo, agora lembrei de uma história, vale a pena contar. A gente chegou num treino do Corinthians e eu fui fazer uma brincadeira com o Cássio que ele já não gostou no início e tal. E aí eu fui fazer uma pergunta para ele na hora da coletiva e eu falei assim, Cássio, eu não lembro o que foi, mas eu falei assim, esse fato de você estar voltando agora pode te ajudar, né, no jogo. E ele olhou para mim e falou assim, pode. E aí... E, cara, a resposta dele foi tão seca que eu fiquei assim, ó... já aconteceu comigo. Cara, foi uma gargalhada na sala de imprensa. E acho que a ESPN até tava ao vivo, eu tava pela Fox. Mas a ESPN tava ao vivo, disse que no estúdio da ESPN o pessoal rachou o bico também. E eu fiquei lá com aquela cara olhando pra ele. Mas assim, por mais que a gente se prepare, acontece comigo. Já aconteceu também. Com o Muricy, quando tava aqui, perdi o jogo, era a resposta de uma palavra. Não, sim, e aí você ficava com e agora, o que eu faço? Mas é isso, tem que tá sempre preparado, sempre pronto, para você ter bastante assunto. E assim, preste atenção nos seus colegas. Seus colegas também são muito inteligentes, também são bons perguntadores e certamente vão te dar um caminho na coletiva. Se é uma individual, uma exclusiva, aí eu aconselho a você estudar o entrevistado, histórias antigas, histórias atuais, algo que você possa tirar além do dia a dia que você vê. Perguntar alguma coisa. O pessoal começou a cortar a grama aqui, vamos trazer mais perto aqui do nosso áudio. Aqui, então, se é uma exclusiva, estuda o personagem, estuda o momento dele, estuda a história dele, que pode ser que você consiga tirar alguma coisa que você nunca tirou. Por exemplo, eu fui fazer uma entrevista com o Renato Gaúcho ano passado e, eu vou perguntar pro Renato, todo mundo já pegou, o Renato está em entrevistas, ótimo. Aí eu peguei, no dia anterior no hotel, ouvi todas as últimas 10, 15 entrevistas do Renato para emissoras de TV. Né? Beleza, vi e falei, achei um assunto que ninguém tinha nunca perguntado. Que jogador, era a véspera de um Grenal até com os times reservas. Que jogador do Inter ele gostaria que estivesse no Grêmio jogando. Eu não achei, ninguém perguntou. Eu perguntar isso. E aí já começou, quando eu cheguei lá, eu falei, você vai dar entrevista pra mim sem óculos? Eu vi todas as suas 15 últimas entrevistas de óculos escuros. Meu óculos tá no vestiário, pode ser sem óculos? Aí eu falei, você pode usar o meu? Aí ele usou o meu. Usa o seu então para não ficar... E é isso, cara, eu estudei, porque assim, eu não posso chegar pro Renato Gaúcho, que é um cara extremamente preparado, eu não posso chegar lá perguntando se vai ganhar, se vai perder. Isso aí, o cara tá esperando que se eu marquei uma exclusiva vindo de São Paulo só para isso, que eu faça algo diferente do que os caras fazem no dia a dia lá. E assim, ele gostou muito da entrevista, eu me senti bem à vontade depois com o resultado final da entrevista, consegui abordar temas que ele não falava há muito tempo, ou que ele não tinha falado. Lógico, tem um ou outro assunto que sempre é recorrente, ele estava cotado para a seleção, um Grenal, sempre você fala de um Grenal, claro. Mas enfim, eu gostei. Então é isso, exclusiva, estude o personagem, que ele vai, o estudo vai te dar muitas alternativas. Edu, cobertura internacional, cara, como você falou assim, quantas Copas do Mundo? Eu fiz uma Copa inteira na África do Sul e participei da do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Assim, evento internacional, como
Como é que você se prepara para um evento internacional? Como é que você se preparou, por exemplo, para essa Copa? Imagina que era um sonho seu Era um cobrir sonho, uma Copa do Mundo. era um sonho. Aliás, só falta assim, eu falei que se eu terminasse hoje eu estava totalmente realizado. Só um senãozinho assim, sou apaixonado por Fórmula 1, apaixonado. Então, assim, se eu pudesse um dia, mesmo que eu mesmo me bancando, eu gostaria de cobrir uma temporada inteira de Fórmula 1. Eu não fosse pela rádio web Eduardo Afonso, mas gostaria. Mas assim, eu sei que isso é muito difícil, eu sou apaixonado, mas não sou especializado. Sou um fã de Fórmula 1, não um especialista em Fórmula 1. Mas isso talvez seja uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Eu NBA, sabe? NBA. Que eu tenho essa perninha com a NBA. Então. Nem a Champions League, eu não fiz... nem a Champions League, ela me enche tantos olhos quanto a NBA. Embora eu tenha feito coisas que eu pensei que eu nunca fosse fazer na minha carreira. Por exemplo, o torneio de Roland Garros. Que é muito legal. Pô, muito legal. Muito legal. 500 milhas de Indianápolis. Também. Nunca pensei que eu fosse fazer. Eu fui 3 vezes para as 500 milhas. Me apaixonei pelo local. Quero voltar lá um dia como espectador, sentar naquela arquibancada, pedir aquele chopp americano, aquela perna de peru que eles comem lá. Viver o que eles vivem lá, que é um evento maravilhoso. Começa 2 dias antes e vai. Então, Mas e como é que a Copa do Mundo, então foi assim, eu tinha acabado, fazia 3 anos que eu tinha saído da Bandeirantes para Eldorado e ESPN, depois Estadão e ESPN, falaram que a rádio ia fazer, comprou os direitos, aí que eu fiz. Naquele ano, a Copa foi em junho, naquele ano eu fiz, por incrível que pareça, vão dar risada, mas foi o jeito que eu aprendi. Eu peguei um caderno de 200 folhas, dividi as 32 seleções no caderno e todo dia eu consultava os principais portais para marcar uma informação da seleção, das 32 das seleções que iam disputar. Todo dia, fulano se machucou. Você não sabia o que ia cair na sua mão? Não sabia. Eu até estava direcionado a fazer no Brasil, mas chegar lá você acaba fazendo, você não fica só no Brasil. Então eu falei assim, eu preciso estar bem preparado, até para os tubos que a gente fazia na sala de imprensa de outros jogos. Então durante meio ano eu peguei, lógico, as classificações, como foram as eliminatórias, e aí de 1º de janeiro até a minha viagem para a África, eu marquei tudo, amistoso, que time jogou, quem saiu, quem trocou, qual era o técnico, e eu fiz essa preparação. Eu cheguei na África do Sul com um caderno de 200 folhas, quase completo, e aí quando eu ia fazer jogos preparatórios, ou até jogos já da Copa, sem ser do Brasil, eu ia nesse caderno, fazia a consulta e montava o meu esqueminha em cima dessa consulta e aproveitava o factual também e colocava. Mas assim, foi um trabalho de formiguinha. Poderia ter feito isso no computador? Poderia. Poderia ter feito no meu celular? Poderia. Mas cara, eu fiz uma coisa parecida. Quando a Band chegou pra mim e falou assim, você vai ser narrador dos Jogos Olímpicos. Você não vai nem fazer reportagem, você vai só narrar o Rio 2016. Tudo. Você vai narrar. Então, não me falaram o quê? Eu fiz a mesma coisa, eu peguei um caderno desse tamanho, anotei todos os esportes. Conversei com alguns narradores, aliás, o Everaldo Marques, que até bem pouco tempo foi da ESPN, foi um cara que me ajudou demais. Berton, estuda assim, estuda assado, faz isso, faz aquilo, me mandou algum material dele, ele é fantástico, né? E eu peguei um caderno desse tamanho e anotei todos os esportes, porque eu não sabia o que eu ia narrar. E as regras do narrador são muito importantes, mais que para o repórter. E numa Olimpíada, qual o cara que chega como favorito para o ouro, qual o cara que é o zebra, qual cara... São muitos esportes. Sim. Né? Essa é uma preparação muito louca. E eu acabei narrando, só para você ter uma ideia, basquete, vôlei de praia, futebol feminino, vela, ginástica artística, ginástica rítmica, tênis. Cara, eu acho que foram mais de 10 esportes. Quem que consegue caiu guardar na minha tudo mão. isso, né? Então assim, o que acontecia? Eu tava ali às vezes na redação, Berton, tá pintando a medalha na vela. Você consegue? Consigo. Eu ia lá, pegava meu caderno, abria a vela, eu tinha todas as regras ali. Os principais favoritos. Juntava com o factual e narrava. É isso. Vai ter um jogo de basquete e tal. Você consegue narrar? Consigo, eu abria. Basquete é uma coisa que a gente tá mais familiarizado. Sim, mas mesmo assim, se você não estiver bem informado, por mais familiarizado que você esteja, não vai sair. E eu acho que essa preparação prévia para um evento grande é muito importante. É o estudo. A gente falou isso lá no começo da nossa entrevista, né? É o estudo. Você tem que estudar. Não adianta você achar aquilo. Quando eu cheguei na Bandeirantes, ela me achava um monstro. E era uma lombriga. Não adianta você achar que você sabe tudo. Você tem que chegar preparado. Porque o seu saber tudo pode não ser nada em relação a uma transmissão pela Fox, pela Band, pela ESPN, pela Globo. Não pode ser nada. E assim, a maior vergonha, acho que o profissional, o maior erro, não é nem dar uma informação errada, porque às vezes você está apurando como repórter uma informação, você fala, fulaninho vai ser contratado. Aí o fulaninho não é contratado, mas você sabia que é uma negociação, e aí não foi contratado, não é por sua culpa, não foi contratado porque na hora de botar no papel, o cara exigiu o negócio, o clube não pagou. Isso é um erro, mas não é um erro, é um erro que você está sujeito. A pior
pior erro para mim no microfone é você estar desinformado. Você dá uma informação errada por coisas que você pode saber. Uma regra, um nome. Aí para mim, isso é falta de estudo, é falta de capacidade, é acomodação. Isso não dá. Eu tô com 51 anos, podia estar... Não digo acomodada, podia estar já empurrando, mas porra, eu venho todo dia aqui com o máximo tesão, mais bem preparado para tentar fazer o melhor. Muitas vezes não faço, mas eu tento, vou atrás. Ah, mas fácil. Edu, eu queria só tocar. Teria mais uns 10 assuntos para tocar com você, aproveitar a sua É bom que você vai fracionar tudo, vai Exatamente. Mas assim, eu queria tocar só mais um assunto com você, que eu acho legal. Você cobre o São Paulo há tanto tempo. E muita gente pergunta assim, cara, como é que eu construo uma fonte? Como é que o cara vem, passa uma informação e tal? Você tem suas fontes. Você, obviamente, está protegido, não revela, os caras te passam. Mas como é que funciona isso, assim, para você conseguir construir uma fonte, para você conseguir dar uma informação com exclusividade? Então, Berton, assim, como eu estou há muito tempo no São Paulo, as fontes foram sendo construídas ao longo dos anos. Hoje, muita gente que não está no São Paulo todo dia, mas que já esteve e ainda participa do São Paulo de outra forma, são pessoas amigos de outras gestões, então eu posso ligar, fazer um telefonema. Eu tenho algumas, sim, regras em relação à fonte. Primeiro, não menospreze nenhum funcionário, todo pode ser fonte. E aí eu vou dar um exemplo aqui no São Paulo. Teve uma época, isso eu posso falar, tinha um taxista aqui no São Paulo, que ele buscava os jogadores contratados no aeroporto. E ele ouvia muito a Rádio Bandeirantes. E ele ficava todo dia para mim, Edu, manda um abraço, tô ouvindo. E eu mandava lá, quem tá com a gente é o fulano de tal, vou falar o nome pra... Eu já tava tempo aqui. E eu sempre mandando um abraço pros filhos dele e tal. E aí eu criei um vínculo de amizade nesses abraços, que toda vez que o jogador chegava no aeroporto, ele me ligava, tô indo buscar fulano de tal, tô indo buscar fulano de tal. Então muitas primeiras contratações que eu dei no São Paulo foi esse meu amigo taxista que trabalhou vários anos. Cara, o cara ia buscar lá e me ligava e falava, só tô indo buscar fulano, não sei se está contratado, mas tô indo buscar fulano para conversar. Então você já tinha, fulano está conversando com São Paulo, fulano veio a São Paulo. Então isso ajudou. Você vê que é um funcionário que não é do primeiro escalão, mas tem a sua importância. Então assim, todo mundo que trabalha no clube, no CT, ele pode ser sua fonte desde que você preserve, respeite e acima de tudo, não explore. Não liga pro cara só para pedir informação. O dia que você não tiver que pedir informação, liga, pergunta da família do cara, pergunta se ele tá bem, se ele tá precisando de alguma coisa, se ele quer sair para tomar um chopp, se ele quer sair para conversar. Porque senão, se você começa só a ligar quando você precisa, ele vai se sentir explorado, vai se sentir o cara só pensa em mim quando tá precisando. Mais ou menos como falar com Deus, né? A maioria das pessoas só fala com Deus quando está na necessidade. Fale sempre com Deus. Então fale sempre com a sua fonte, converse, mantenha, ligue. Mantenha uma relação de amizade. A fonte virá por consequência dessa amizade. Boa. As informações virão por consequência dessa amizade. Às vezes vêm certas, às vezes vêm erradas, e aí você tem que peneirar. Eu já dei muita informação que eu tinha certeza que ele não era, porque o cara, tipo assim, tinha vontade, mas não tinha nada engatilhado. Eu quero o Messi no São Paulo. Aí ele me ligava e falava, o Messi está acertando pro São Paulo. Mas era a vontade dele, não tinha negociação nenhuma. E aí você, então com o tempo eu também fui aprendendo, respeitando as fontes, a peneirar um pouquinho, a pesquisar, a confirmar com mais de uma pessoa, com mais de duas pessoas, porque senão você também fica muito acomodado só naquela pessoa, só naquela informação. Então tudo tem uma apuração. Às vezes você não precisa ser o primeiro a dar informação. Você pode ser o segundo, o terceiro, o último, mas que desde que a sua informação seja correta. Não importa, o fulaninho deu na frente, o Berton deu na minha frente. Porra, belo trabalho de apuração do Berton. Então, o apurar e preservar a fonte eu acho que é fundamental. Esses tempos eu estava no Palmeiras e o pessoal me ligou e falou assim, cara, o Palmeiras está negociando o Moisés. Pode dar que é certo, inclusive ele pegou o avião, tá voltando para São Paulo, então ele tinha recém perdido o pênalti contra o Inter, que eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Só que ele falou assim, só que se você der agora, vão saber que fui eu que te passei. Sim. Porque nós estávamos pouca gente na sala e o cara vai saber que fui eu. E eu tentei segurar, tentei ligar para os dirigentes do Palmeiras, o Matos não me confirmou, o Cícero não me confirmou, e eu tentando confirmar aquela informação, falei, eu tinha informação, era certo, eu sabia que ia acontecer, mas eu tenho que preservar minha fonte. Sim. Então o que eu fiz? Eu não dei informação, esperei passar o sábado e domingo, na segunda-feira deram a informação na minha frente, o Globoesporte.com deu a informação que eu já tinha. Paciência. Faz parte. O que eu posso fazer? Eu preferi preservar o cara que vai te dar outras que vai me dar outras na frente do que de repente queimar o cara e eu perder aquela amizade e era um amigo, né? Sim, é isso, é saber o seguinte, é não explorar e respeitar. Às vezes a fonte também fala isso, já aconteceu comigo também, a mesma coisa, não vou lembrar a situação, mas tipo, não dá agora, você não vai atrapalhar, segura mais um pouco, e aí um outro companheiro também tão inteligente como, então vai lá e dá, porque assim, é isso, eu já dei na frente, já tomei
Claro. Faz parte, gente, faz parte. Assim, o importante é correção. Você tem que dar a sua informação correta. Primeiro, segundo, terceiro, quinto, décimo, não importa. Correta. Porque se der a informação correta, o cara que te segue, te acompanha, ele fala, ó, o Edu talvez não tenha sido o primeiro a dar, mas o que ele deu, eu confio no que ele dá. Isso. A informação que ele deu... Credibilidade. Gente, Você conquista credibilidade. Isso pra mim, assim, é o X da questão. Repórter, não é nem um profissional de imprensa. Eu acho que o repórter que perde a credibilidade por uma fatalidade, ou uma brincadeira mal feita, ou uma notícia mal apurada, ou tentar ganhar likes e seguidores para sair na frente. Eu acho que depois, para recuperar, talvez dure uma carreira toda e o cara não consegue recuperar. Boa, perfeito. Edu, é isso, Bertão? Cara, muito obrigado. Que é isso. Que papo, a gente teria aqui mais 1 hora de papo com o Edu. Sabe que eu dei um curso agora há pouco tempo, o nosso companheiro Alexandre Pérez, que o Bertão dava a aula que eu dei. Verdade. E eu não estava meio tempão sem dar aula, aí tive que, o Bertão me ajuda, aí o Bertão como se eu precisasse. Me passou todo o currículo dele, como eu devia fazer, segui direitinho, os caras não reclamaram. Bertão, você me ajudou demais, cara. Boa. Edu, você que me ajuda todo dia aqui no São Paulo, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Boa. Aproveite e segue lá. Segue o Edu no Instagram. Qual é o Instagram? @EduAfonso ESPN. Boa. Boa. E o Twitter, @EduAfonso. Eu sou @EduAfonso. E segue a gente no canal também. Tem um botãozinho vermelho, você aperta ali, o sinozinho para ter as notificações. E pode me seguir também no Instagram. E tem a aula. Tô várias aulas do Bertão, é verdade. Tem que falar isso. Porque eu vejo, porque é um jeito de eu aprender também. Eu já vi com o Hernan, já vi com outros repórteres, com comentaristas, com profissionais. O Berton, ele divide, que é legal até porque não vai ficar... A gente conversou aqui 40 minutos. Ele vai dividir isso em 8 de 5, em 8 de 3, né? E é legal que você vai aprendendo, toda a resposta você vai aprendendo uma coisa. Você vai conhecendo até mais o cara que está todo dia com você aqui. Você não conhece algumas coisas do cara e conhece através do seu Instagram. Legal. Instagram. Show de bola. Boa, valeu. Valeu, Berton, Edu. é isso. Obrigadão. Show. Rapaziada, tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou ou foi útil para você de alguma forma, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e fique ligado que tem muito conteúdo de jornalismo esportivo aqui para você.